Bom dia, boa tarde, boa noite. A paz do Senhor, meus queridos e minhas queridas irmãs. Hoje é dia 27 de setembro de 2020. Eu sou a pastora Lúcia e cumprimento a sua vida, desejando um domingo maravilhoso. Espero que, com a benevolência de Deus, Ele traga maravilhas para dentro da sua casa. Nós estamos no 35 dias dos milagres do Senhor. É uma campanha. E hoje é o 7º dia. Você está comigo? Você está tendo dificuldade nessa campanha? Mas eu vou falar para você. Eu estou tendo alguns probleminhas. Ora técnico, ora espiritual, porque o inimigo das nossas almas não quer que a gente faça nada, que a gente fique paralisado deixando os problemas acontecerem. Ontem, para subir o vídeo de número 6, foi uma luta muito grande. A pastora começou a subir a partir da 1h. Era quase 6 quando subiu para o YouTube, daí eu migrei para os outros canais sociais. Mas eu peço a vocês que tenham paciência, porque quando acontecer isso é porque tô tendo algum probleminha, mas nada que nosso Deus não solucione, não é verdade? Glória a Deus. Agora, sem demora, você que pode, hoje é domingão, você já foi ao culto, não é? Você já se preparou para o almoço, já almoçou, ou agora à noitinha, não sei que hora você vai ouvir, mas você que pode, tá aí comigo? Abra a tua Bíblia em Mateus, capítulo 8. Aleluia. Mateus, capítulo 8, do 1 ao 4. A palavra do Senhor diz assim: E descendo ele foi ao monte. E descendo ele do monte, seguiu numa grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: Quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. Disse-lhe então Jesus: Olha, não digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Glória a Deus. E hoje, no nosso 7º dia, nós vamos falar sobre a purificação do leproso. Que narrativa maravilhosa, né? Em Mateus 8, do 1 ao 4. Sabe, meus amados, hoje eu quero falar com você que existe, né, como acabamos de ler, essa narrativa de lepra. Não apenas no livro de Mateus, mas em outros capítulos e versículos. A lepra, nessa época, era uma doença terrível. Era uma doença incurável. Desde o momento em que a lepra era constatada no corpo de uma pessoa, essa pessoa ficava privada do convívio dos seus familiares. Ela ficava totalmente isolada, meu irmão e minha irmã. Não tinha condições de voltar para casa, exercer o seu trabalho, ou mesmo de ser um cidadão normal. A maioria das vezes, essa pessoa era expulsa daquele local onde ela morava. Ela tinha que viver em arraiais, né? A Bíblia vai nos contar que esse leproso teve uma ousadia muito grande. Por quê? Porque os leprosos tinham uma vida em cavernas e afastadas. E algum deles, se alguém visse andando na direção de alguém, eles tinham que anunciar bem alto, tocando um sino e dizendo assim: saiam da frente. Saiam da frente, está passando um leproso. Se afastem, um leproso está passando. As pessoas, ao olhar para ele, não sabiam quem ele era.
se tinha família, porque a primeira coisa que o leproso perdia, minha querida irmã, era sua identidade. Porque o nome dele saía para dar o título de leproso. Então, quando as pessoas se referiam a ele, diziam assim: ah, se lembra daquele que tem uma lepra? Então, ele era aquele que tinha uma doença, aquele que contaminava e que podia destruir outras pessoas, né? A situação do leproso era tão humilhante que todas as vezes que ele chegava em algum lugar, as pessoas tinham que se afastarem. Se tocassem alguém, essa pessoa ficaria impura. No judaísmo, a lepra se tornava grave. Era um estado muito grave de impureza. Nessa situação, esse leproso que nós estamos citando ele aqui em Mateus, ele decide mudar de vida. Tudo indica que esse homem não nasceu leproso, mas ao longo da vida ele precisou se afastar das suas famílias. Irmãos, a Bíblia, ela não me proíbe de pensar, porque nós somos um ser pensante. Então vamos imaginar esse homem saindo um dia de casa e falou para sua esposa assim: sabe, mulher, encontrei uma mancha no meu corpo, eu vou marcar um médico, eu vou pedir para ele analisar, eu vou ver o que é isso, daqui a pouco eu volto. Aí, quem sabe a esposa, os filhos disseram para a mãe: tudo bem com o pai, mãe? Ah, a mãe: tá, filho, tá tudo bem, tá tudo bem. Ele saiu, mas logo ele volta e vai trazer boas notícias para nós. A partir do momento que aquele homem fizesse aqueles exames e fosse constatado a lepra, ele já não voltaria mais para casa. Ele seria retirado automaticamente do convívio da sua família, ficando em outro lugar junto com os leprosos. E foi assim que aconteceu a vida daquele homem, que por muitas vezes, imagino eu, que chorou muito querendo voltar para casa, com saudades dos seus filhos, querendo ver a esposa, só que não poderia, pois se ao menos tocassem, eles ficariam impuros. Talvez ele até se lembrasse do tempo em que ele trabalhava, mas hoje ele já não poderia mais voltar a trabalhar. Quantas vezes tivera vontade de pelo menos de longe ver sua família, mas não poderia mais. Irmãos, minha querida irmã, eu quero te dizer que Jesus Cristo chegou e fez algo por ele. Olhando a história desse leproso, eu vejo nele uma grande fé. Sabe para quê? Para não aceitar o problema, para não aceitar aquela situação. Ao contrário, ele se levanta, mesmo sabendo que não poderia estar no meio da sociedade. Ele descobre que Jesus sobe ao monte e fica de olho. Quando Jesus desce daquele monte, aquele leproso vem correndo. Quem sabe ele tentou até vestir alguma roupa para que ninguém percebesse a sua lepra. Sabe o que a Bíblia vai nos dizer? Que aquele leproso chegou até Jesus, se prostou e o adorou. Ele não pediu nada, meu irmão. Primeiro ele adora. Queridas irmãs, amados irmãos, existe coisa nas nossas vidas que são graves, são delicadas. Existe coisas na nossa vida que nos lança fora daquilo que é bom. Olha a vida daquele homem. Foi tirado do convívio familiar, excluído da sociedade. Ele sofreu acepção de pessoas. Mas ele, meus irmãos, não aceitou essa situação. E você que está me ouvindo, talvez esteja passando pela mesma situação. Muitas vezes, você tem passado dificuldades que te exclui automaticamente da sua família. As pessoas não querem ver você por perto. As pessoas, quando sabem que você vai estar em almoço, preferem não ir. As pessoas sabem que sua família vai estar presente,
então não quer ir. O inimigo, meu querido irmão, trabalha exatamente assim. Ele arranca toda a alegria do ser humano. Ele quer tirar aquilo que mais nos conforta. Ele quer tirar a nossa alegria. Mas eu quero te dizer hoje, não aceite essa situação. Não aceite, meus irmãos. Você não é qualquer coisa. Você não é um Zé Ninguém. Você não é uma Maria coitada. Ao contrário, você é alguém que, se você quiser hoje mesmo, Jesus vai colocar um ponto final nessa sua situação. Às vezes, a sua lepra não é na pele, mas é no nervosismo. Eu não sei qual é, pois todos nós temos uma lepra que quer fazer-nos ficar humilhados diante da nossa família, diante da tua igreja, diante da sociedade e, por que não dizer, diante das pessoas que nos rodeiam. Mas aquele homem, ele não se conformou com aquela lepra. Aí, quando Jesus desce do monte, ele chega até ele, se prostra e o adora. Deixa eu te dizer uma coisa. Nenhum judeu se prostra diante de homem nenhum. Ele poderia ser leproso, irmãos, mas ele era ainda judeu. E ao prostrar diante de Jesus, ele queria dizer com esse gesto: eu sei que tu és o Filho de Deus. Eu sei que tu não és qualquer homem. Eu sei que tu és não somente um nazareno, mas eu sei que tu és o dono da cura. Eu sei que tu és o dono que perdoas as minhas iniquidades e que sara as minhas enfermidades. Aleluia. Aquele leproso faz isso. É como se ele dissesse: tu és o Cristo, Filho de Deus. Sabe? Ainda que muito judeu não te recebeu, não te aceitou, eu entendo. Eu te compreendo, eu te aceito. Eu te vejo como Cristo, o enviado de Deus para sarar. Oh, glória! Jesus veio para sarar, meus irmãos, e curar aquele que estava ferido, aquele que ainda hoje está ferido. Jesus, quando viu aquele leproso prostrado, logo agiu. A primeira coisa que eu entendo dessa narrativa toda é que tudo que antes de pedirmos a Deus, o que primeiro devemos fazer é adorá-lo. Ao diabo nós damos ordem. Ao diabo você determina, mas Deus você se humilha. Deus, eu me humilho. Por quê? Porque a Bíblia diz que aquele que se humilhar alcançará misericórdia. Tiago 4,10 diz assim: assim, humilhar-vos diante da potente mão de Deus, porque no seu tempo ele vos exaltará. Aquele homem não chegou, meu amado, requerendo, dizendo assim: olha, se tu és Jesus, se tu é aquele que faz alguma coisa, me cura porque eu quero ver se tu faz milagre. Não, ele não chegou assim. Ele chegou e adorou. Existem muitas pessoas que fazem de tudo, mas nunca recebem nada. Porque eles acham que Jesus é um garoto que está atrás de um balcão com uma gravatinha de borboleta, que ele diz assim: Senhor, me dá. E Jesus, como um garoto, atrás do balcão, diz assim: sim, Senhor, toma. Existem pessoas que ordenam, que marca hora na agenda, dia, a ponto de dizer assim: se tu és, vai fazer. Se o Senhor não é, não vai acontecer. Não, meu amado. Não, minha querida. Isso não cabe dizer a Deus. Isso não nos cabe dizer a Deus. Porque nós somos o barro. Ele é o oleiro. Somos criaturas, mas Ele é o Criador. A primeira coisa que eu aprendo aqui, hoje, domingo, dia 27, é a humildade daquele leproso. Ele prostou e adorou. E quem adora vai chamar a atenção de Cristo. Você, minha irmã, que está desempregada. Você, meu irmão, que bate em todas as portas e elas estão fechadas.
Você está orando, mas o seu aluguel está atrasado. Você está cantando, mas você está enfermo. Você está lendo a Bíblia, você está indo à igreja, você está indo ao monte, buscando a honrar a Deus. Sabe você? Você vai chamar a atenção de Jesus. Aquele homem disse assim: Senhor, se tu quiseres, pode me deixar limpo. Senhor, se tu queres, purifica-me. Olha que coisa linda. Sabe? Temos que aprender que Jesus nem sempre vai fazer tudo o que nós queremos. Mas o dever é orar. O nosso dever é fazer. Não cabe a nós ordenar a Deus. A Bíblia diz que a vitória não é daquele que corre, nem daquele que compete, mas daquele a quem Deus se compadece. Querido e amada irmã, Deus tem que olhar para mim, pastora Lúcia, irmã Lúcia, para você e dizer assim: olha, eu vou ajudar a irmã Lúcia, não é porque ela está orando, jejuando, buscando, não. Mas isso é bom, ótimo, mas é por causa da minha misericórdia que está sobre ela. Eu vou ajudar o José, o Pedro, o Paulo. Eu vou ajudar aquela pessoa, não é porque nós estamos determinando, mas é a graça, mas é o favor imerecido. Eu e você não merecemos, mas Ele faz porque a misericórdia dele é grande. O homem disse assim: se tu quiseres, pode me deixar limpo. Talvez, querida, Deus não te respondeu dando o que você quer, porque Ele sabe que se der, você se desvia. Então, o que Deus prefere fazer? Ficar em silêncio, porque pelo menos Ele vai te ganhando na sua perseverança. Ele vai te ganhando no silêncio. Percebe, meu irmão, que você fala: Senhor, eu vou para a direita, porque Tu és Deus. Tu és Deus na minha vida. Senhor, eu vou para a esquerda, porque Tu és aquele que me guia. Mas pare, meu irmão, e veja que não é Deus que está te guiando. É você usando o nome de Deus para tomar sua própria decisão. O próprio Jesus disse: Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Mas se não é possível, seja feita a tua vontade. Aquele homem disse: Senhor, se Tu queres, o Senhor pode me limpar. Se Tu queres. A Bíblia vai narrar de 10 leprosos. Eles foram até Jesus lá no livro de Lucas 17. Foram pedir ajuda. Mas quando Jesus os curou, eles desapareceram. Eles simplesmente sumiram. Mas apenas um voltou. E esse era samaritano. Mas ele voltou para agradecer ao Senhor. Porque às vezes nós temos que olhar para a nossa necessidade. Mas todo milagre traz juízo. Cada milagre que Deus faz na minha vida, na sua vida, traz mais intimidade com Deus. Não há milagre nas nossas vidas que não nos leva ao temor. Deus não faz nada, amado, só para você ficar feliz, só para eu ir para o culto, só para eu fazer culto de ação de graça na minha casa. Ele não faz milagre nas nossas vidas para a gente colocar no grupo do WhatsApp da tua igreja. Não. Mas Deus dá um milagre para que a gente veja outra face do milagre. Qual é o milagre? Temer a Deus. Saber que o poder pertence a Ele. Existe um livro que, se você quiser procurar, chama Outra Face do Milagre. Ele é maravilhoso. Esse livro conta que certo homem chega à igreja e diz assim: pastor, ora para mim, ora para Deus me dar força, ora para Deus me ajudar na minha fertilidade, para que eu não venha passar vergonha com as minhas namoradas. E segundo o autor, ele diz assim: irmãos, como assim?
O homem foi no pastor, dizendo que estava precisando de vigor, para não passar vergonha com as namoradas. A narrativa do livro diz que o pastor disse assim para ele: você quer que Jesus te cure? Você quer que Jesus te restaure? Mas você é casado ou solteiro? E ele disse assim: sou casado, mas eu vivo separado da minha esposa. A gente vive na mesma casa, ela tá bem, eu estou bem, a gente tá vivendo assim. Mas o que eu quero e preciso é de vigor. Sabe, meus irmãos? Vigor para quê? Vigor para se prostituir, vigor para fazer coisa errada. E nesse livro diz que Deus não vai fazer nada na nossa vida que não seja para nós adorarmos a Ele. Onde já se viu pedir para que Deus abençoe algo que Deus não abençoou, não é verdade? Sabe? Quando o endemoniado de Gadara teve os demônios expulsos, o que o Senhor disse? Vai, diga para os seus, com grandes coisas tem feito o Senhor. Outras palavras, né? Jesus estava ungindo aquele ex-endemoniado de Gadara para ser evangelista. Jesus estava separando para o ministério e dizia assim: a partir de agora, você vai ser pregador da minha palavra. E você vai dizer para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus vizinhos, que você vivia nu, gritando como um louco, agindo como um louco, fazendo coisas que só louco faz. Mas grandes coisas o Senhor fez na tua vida. O milagre de Deus é para que sejamos testemunha do poder de Deus. Quando Jesus ressuscitou o filho da viúva de Naim, aquele menino se levantou do caixão. E as pessoas diziam uma para a outra: um grande profeta se levantou entre nós. Querido, amada, se quiseres, hoje mesmo, Jesus pode fazer. Naquele homem, Jesus quis, porque simplesmente ele seria testemunho do poder de Deus. Existem coisas que Deus não faz na nossa vida para não perder a gente. Pastora, mas eu estou buscando há anos esse salário. Deus ainda não deu. Sabe por quê? Porque o dia que der, Ele vai te perder. Deus quer te entregar, meu amado, grandes coisas, para que depois você valorize o que Ele vai fazer. Calma, calma. Chegará o tempo de Deus te exaltar. Jesus não olhou para aquele homem, entendeu que ele estava adorando ele. Então Jesus pensou: adoração ele já tem. Antes de ter a cura, ele me adorou. Porque ele se prostrou e me adorou. A segunda coisa que eu entendo aqui, esse homem já tinha o discernimento que Jesus é soberano. Sabe por quê? Porque ele disse assim: se tu quiseres. Aí Jesus poderia pensar: bom, adoração ele já tem. Também sabe que o domínio de tudo pertence a mim. Aí nesse momento, Jesus estendeu a sua mão sobre ele e disse: eu quero, seja curado, agora. Imediatamente recebeu a cura em seu corpo e ele ficou liberto da lepra. Agora, irmãos, vamos imaginar a família daquele homem, a esposa, os filhos, todos os dias perguntando para a mãe: mamãe, cadê o papai? Não vai voltar? E a mãe, tentando disfarçar o choro, dizia assim: filho, vai voltar. Foi fazer uma viagem, mas vai voltar. E todos os dias aquela mulher chorava, sentindo a falta do marido, que havia ficado leproso. E todos os dias, por outro lado, o leproso lembrava da tua família. Mas agora existia algo novo. Jesus o curou. E quando isso aconteceu, Jesus disse a ele: vá, apresenta-se ao sacerdote, paga a oferta ali, quer dizer, paga o voto, agradeça, para que ele testifique que você está curado. Sabe por quê? Os leprosos já tinham uma marquinha. Qual era? Aquele lá, um leproso. Então somente o sacerdote que poderia liberar ele. Jesus já tinha curado. E quando ele chega ao sacerdote,
Este fica impressionado, irmãos, abismado, porque nunca tinha visto um leproso ser purificado. Aí o que ele faz? Libera uma carta dizendo assim: está purificado. Imaginemos agora esse homem que era leproso, ex-leproso, chegando na porta da tua casa e gritando o nome da esposa: querida, cheguei, meu amor. E aquela cena maravilhosa. Um ex-leproso com sua esposa e filho. E a lepra nunca mais iria fazer parte da sua vida. Que Deus hoje te abençoe. Mas lembre-se de uma coisa. Antes que aconteça o teu milagre, adore, se proste e entenda a vontade de Deus. Deus não quer ver você leproso e nem leprosa. Deus não quer ver você marcado pelo engano, soberba, mentira e ódio. Desculpa. Deus hoje vai fazer uma grande obra na tua vida, na tua família e na vida da tua família. A Bíblia diz que aquele homem foi restaurado, restituído e honrado. Hoje, a nossa pior enfermidade é o pecado da lepra. Aquele que impede o agir de Deus. Mas, querido e querida, receba a bênção de Deus, a libertação dessa enfermidade em todas as áreas. Reconhece Deus na tua vida. E hoje, eu não sei onde que está a lepra. Se está na sua alma, se está no teu coração, se está na tua pele, se está nos teus cabelos, não importa. Jesus está chegando e diante da sua adoração, do seu prostrar, Deus vai te curar. Amém? Seja fiel até o fim, minha amada. Seja fiel até o fim. Por quê? Em nome de Jesus, tudo isso acontece. Que Deus hoje, nesse domingo, como eu disse no início, você já foi ao culto? Muito bem, vá, porque as igrejas já estão abertas. Adore, se proste diante de Deus. E você vai ser curado. Você vai ver tua família ser curada. Você vai viver o reencontro com aquele que você perdeu, com aquela que você perdeu. Que o Senhor hoje te abençoe e te guarde. Que o Senhor hoje faça resplandecer o rosto dele sobre ti e sobre ti ele derrame a paz. Meus queridos e minhas queridas irmãs, Deus pode fazer muito mais do que eu penso e do que você pensa. Eu vou orar por você. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero interceder, Senhor. Eu quero ficar agora na fenda da rocha. Ó Deus, no lugar secreto da adoração, para humildemente pedir ao Senhor que, se tu quiseres, tu podes tocar hoje na minha irmã e no meu irmão. Ó Deus, ele que tem te adorado, prostrado diante de ti, chorado, se humilhado, precisando de algo material, precisando de algo espiritual. Venha, Senhor, sobre a vida dele e dela hoje. E os abençoe. Livra de todo mal. Em nome de Jesus. Amém e amém. Se Deus me der vida, saúde, e se Ele quiser, amanhã a gente volta com o 8º milagre de Jesus. Deus te abençoe. Fiquei com um pouquinho aqui com a voz embarcada. Deus te abençoe, meu amado e minha amada. Até amanhã. Um grande beijo no seu coração. Até mais. Ótimo domingo.